Seja o chatão da turma. Seja o chatão da turma e comece a dizer não. Não para sua mãe, para o pai, para o amigo, para o irmão, namorado, namorada, pessoas que fazem parte do seu ciclo ou pessoas apenas conhecidas que passam uma vez ou outra na sua vida. Seja o chatão, mano. Diga não quando precisar dizer. As pessoas precisam aprender a lidar com o não. Precisam entender, respeitar a sua opinião, respeitar a sua decisão. Sabe, eu comecei a utilizar o não na minha vida e é incrível como algumas coisas têm mudado. Principalmente o tratamento em que algumas pessoas têm me dado agora. As pessoas não me tratam tão bem quanto eu achei que elas me tratavam. Após eu recusar algumas coisas, algumas propostas que elas me ofereceram, ou após eu recusar um convite que iria me prejudicar se eu decidisse participar de tais eventos naquele momento. A parte mais legal de quando você diz não para determinadas pessoas é essa, você ver o outro lado da pessoa. Você vê o quão falsa mesmo, o quão hipócrita são algumas pessoas. No sentido de que, enquanto você disser sim, enquanto você disser que está disponível para essa pessoa, você é sensacional. E quando você disser que não, independente do motivo pelo qual você disser não, você não serve mais ou você é o chatão do grupo, você é o chatão da turma. Então, que sejamos os chatões do grupo. Sejamos os chatões. Seja esse, mano. Seja essa pessoa. Uma coisa que eu estava refletindo recentemente foi justamente sobre isso. Toda vez que eu digo não para alguém, essa pessoa se mostra de forma totalmente diferente do que eu conhecia antes, da que eu conhecia. E isso me gerou um certo desconforto, mas ao mesmo tempo me fez entender que nem todos são o que dizem ser. E é muito bom a gente ter esse poder, porque assim a gente consegue filtrar quem são as pessoas que queremos de fato próximo, quem são as pessoas que estão frequentando o mesmo ambiente que nós, sabe? É muito interessante. Quando você diz sim para tudo, ou sim, mesmo que não esteja realmente disposto ou a fim de participar ou fazer algo em prol daquela pessoa, você começa a deixar a sua individualidade de lado, você começa a deixar de ser quem você é de fato para servir o outro que muitas das vezes já sabe que você é a pessoa que sempre diz sim e utiliza disso para extrair recurso, para usar da sua, como posso dizer, das suas habilidades ou daquilo que você tem a oferecer a ela. Então devemos tomar cuidado com o poder do sim e do não. O não tem sido sensacional. Exercitar o não tem sido uma das melhores coisas que eu aprendi na vida e só agora, próximo aos 33 anos. Sim, só agora eu comecei a usar de fato o poder do não e o melhor é extrair essa lição de as pessoas elas não sabem lidar com o não. Elas não conseguem entender e respeitar a sua decisão. E elas mudam, infelizmente ou felizmente, como eu mencionei, a parte boa que você consegue filtrar. E assim, eu já fui chamado para muitos projetos. Na maioria desses projetos que eu fui chamado, as pessoas estavam se beneficiando muito mais do que eu. E muitos desses projetos, eu era o cara que apresentava mais. Eu era a cara, o rostinho do projeto. E ainda assim, as pessoas, elas se beneficiavam muito mais do que eu. E eu aceitava. Eu aceitava muitas das vezes por necessidade. Eu aceitava muitas das vezes porque era um amigo. Eu aceitava muitas das vezes para não deixar a pessoa chateada ou coisa do tipo. Isso é muito errado. Isso é muito errado. E aí, a partir do momento que eu comecei a falar, pô, não. Ah, mas por quê? Então, o projeto não é interessante para mim, então eu acho que não é um momento legal, eu não quero participar. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Pô, meu, já fiz tanto. A pior pessoa que vai ter é aquela que quando você diz não, ela conta pra você as coisas que ela já fez por você. Ah, mas eu já te ajudei com isso, eu já fiz isso, que não sei o que. Se ela ainda fala pra você, isso é ótimo, tá? Isso é sensacional. O pior é quando ela fala pra outra pessoa e essa outra pessoa fala com você. O que é algo muito ruim também quando a pessoa vem trazer uma informação que ela ouviu de outra pessoa e assim por diante. Desconfie porque a mesma coisa pode acontecer quando você compartilhar algo relacionado a outras pessoas. Então o que você tiver pra falar de alguém, seja direto a ela. É menos pior.
Mas isso é um outro assunto. Como eu estava dizendo, o poder do não é algo que vai te trazer muitos benefícios, mas ao mesmo tempo vai te trazer também um pouco de solidão, de tristeza. Você vai perder alguns amigos conhecidos, alguns familiares vão te afastar, mas de certa forma, isso eu acho que é mais benéfico. Poxa, que diferença faz ter uma pessoa que ela está do seu lado só porque você é conivente, porque você é a pessoa do sim, vai estar disposto sempre para ela. Quando você disser não, ela vai meter marcha. Que diferença faz, mano? É melhor não ter ela do lado. Pô, eu vou ser a pessoa que sempre está disponível, a pessoa que sempre está ali para ceder. Eu vou ser sempre a pessoa que vai estar disponível para outra, mesmo sabendo que a outra utiliza desse recurso porque sabe que eu sou suscetível a dizer sim. Não, mano. Não, esse aqui. Eu vou ser o chatão. Sabe? Bota na tua cabeça, mano. Eu vou ser o chatão. Eu perdi alguns amigos, me afastei de muitas pessoas. Um dos motivos principais foi porque eu já estava com o meu objetivo definido. Hoje eu tenho um maior ainda. E eu faço o que precisa ser feito para atingir esse objetivo. Na época que eu comecei a explorar mais o não, a utilizar mais o não, ficou uns 4. Ficou uns 4. Os outros hoje em dia já nem me chamam, já nem me oferecem tais coisas, porque já entenderam que, olha, ele realmente está focado nesse objetivo aqui, então não vale a pena um convite. Outras pessoas ainda não entenderam o porquê eu recuso tantas coisas, mas tudo bem também. Os que se afastaram e me consideram o cara chato, não vou chamar o Sony porque ele é chato. Ah, ele não vai. Ah, ele sempre fala não. Essas pessoas, tudo bem também. Eu não tenho, de certa forma, raiva dessas pessoas porque foi escolha minha. E como eu disse, é bom, de certa forma, essas pessoas estarem distantes porque eram pessoas que, na maioria das vezes, queriam extrair algo. Quando você começa a exercer o não, você vai notar esse padrão de comportamento em muitas pessoas. E, infelizmente, algumas dessas pessoas podem ser da sua família. E talvez isso te abale no começo. Talvez você se sinta desconfortável. Poxa, eu falei não pra minha mãe. Caramba, mano. Falei que não ia fazer tal coisa ou não ia prestar dinheiro. Caramba, que merda, mano. A consciência vai pesar um pouquinho, mas com o tempo você vai entender que, cara, é normal. É o seu poder de escolha. A gente abre mão de algumas coisas assim que fala, mano, depois que você começa a exercitar, você fala, mano, por que eu não fiz isso antes? Por que eu fui em tal lugar sem a menor vontade? Sabe? Quando não é questão de necessidade, né, como eu mencionei, eu já aceitei propostas por conta de necessidade. Quando não é por esse motivo, cara, não tem por que você não tem por que você dizer sim, entende? E aí, eu comecei a exercitar ou não, perdi muitas pessoas que até então eram pessoas próximas, que gostavam muito de mim, gostavam muito do meu sim, né? Mas ao mesmo tempo eu comecei a entender e refletir mais sobre isso e descobri que não é de todo ruim ter essas pessoas longe. E eu tenho exercitado cada vez mais o poder do não. Quer ver uma coisa que eu tenho exercitado e afastou algumas pessoas? E tipo assim, esse foi um ponto muito positivo, foi o poder do não com relação a dinheiro, mano, a emprestar dinheiro. Porra, me empresta dinheiro, porra, não. Antes eu até, não, porque eu tô assim assado, então o dinheiro que eu tenho é assim. Agora mano, não, mano. Você recebe a mesma quantidade que eu, mano, você recebe até mais que eu e tá tipo, sem grana? Não, é direto, eu não gosto nem de dar uma explicação. Pô, me empresta? Não. Porque é muito difícil, galera, você largar esse hábito de ser o bonzinho, principalmente se você vem de uma família que é assim. Eu herdei, infelizmente, ou felizmente, em partes, né? Pô, eu queria ter herdado o equilíbrio, mas eu herdei muito o lado bom da minha mãe, o lado inocente da mamãe. A mamãe, ela tira dela para ajudar os outros, o que é uma dádiva. No mundo perfeito isso seria excelente, mas nesse mundão que nós vivemos, onde as pessoas exploram pessoas tal qual a minha mãe, não é tão legal, sabe? Tirar o seu, você se colocar em uma situação pior para ajudar uma pessoa que se colocou numa situação ruim de propósito ou por erros que ela sabia que estava sujeita, sabe?
Pessoas que muitas das vezes sabem que você vai ajudar. Nossa, deu uma cuspida, né? Na câmera, desculpa. Espero que não tenha pego em você. Pessoas que sabem que você vai ajudar e elas já fazem merda contando com aquilo, com você. É sim, porque pessoas fazem planos, incluindo você, sem antes te consultar. Olha só. E adivinha quem são essas pessoas, na maioria das vezes? Pessoas próximas, pessoas da família, pessoas do seu ciclo social. Pois é. Quando você começa a exercer o poder do não, essas pessoas elas vão se afastando. Sejam elas próximas ou não, elas vão se afastando, até chegar uma hora que elas vão estar espalhando por aí que você é o chatão, pô, que você não quer ir no evento tal. As pessoas não entendem que às vezes você tem um propósito definido e que se você ir num evento tal só por ir, só para marcar presença, vai te prejudicar. Elas não querem entender isso, elas querem que você esteja lá, disposto para ajudá-la. Eu vou listar para você algumas coisas que aconteceram quando eu comecei a utilizar esse super poder que é o não. O poder do não, essa habilidade sensacional que a gente tem de fábrica, mas por algum motivo nós não gostamos de usar, nós nos sentimos mal por dizer não. Puta que pariu. A primeira coisa que você vai notar quando você começar a exercitar o não é que as pessoas vão te tratar diferente. Sim, elas vão começar a te tratar diferente. E a segunda coisa é que as mesmas pessoas que estão te tratando diferente, elas vão começar a se afastar de você. Elas vão se afastar, elas vão tentar te excluir. Outra coisa que acontece muito é que as pessoas que, quando você começa a dizer não, se afastam, é que, para além disso, elas vão começar a dizer por aí que você é chato, que você é o chatão, que você não curte a vida, que você é mão de vaca, que você não faz isso ou não faz aquilo. Elas vão espalhar por aí, tá? Elas vão fazer isso de um jeito ou de outro. Quer você queira ou não, quer você tente ir lá provar que você não é isso ou não. E quer um conselho? Não precisa. Não precisa você tentar provar. É aquela coisa. Qual é o seu objetivo? Você tem um objetivo definido? Precisa ter um objetivo definido, hein? Para tudo nessa vida. Se você tem, essas coisas não vai fazer diferença, tá? Essas pessoas que falam de você por aí não vai fazer diferença. Você sabe para onde você está indo, por que está indo e o que você quer. Outra coisa que acontece muito é que no próprio grupo familiar, no próprio ambiente ali, as coisas começam a ficar estranho e as pessoas elas param de contar com você, o que de certa forma é bom. Pô. As pessoas estão sempre contando com a gente sem mesmo nos consultar. Às vezes nem sabe quais as nossas disponibilidades para elas e ainda assim marcam coisas ou começam projetos e quer te incluir sem saber as suas condições ou sem saber se você está disponível para participar. Então, de certa forma, isso é bom, não é? Eu acho bom. Mas é isso, acontece. As pessoas da sua família vão começar a te descartar também. Seus amigos. E tá tudo certo. Calma, no começo é ruim. Você vai achar estranho, você vai, pô, as pessoas parecem então que só queriam me usar. Mas depois você vai começar a entender que é assim mesmo. E o problema não está em você dizer não, tá? O problema está nas pessoas não saber lidar com o não. Não saber como absorver isso. Entende? Dizer não, as pessoas receber um não, vem de uma forma negativa, vem meio pesado, parece. Parece que você realmente não está disposto a ajudar, não tem interesse. Só que essas mesmas pessoas, elas nunca se perguntam quantas vezes elas já pediram favores ou coisas para você e você disse sim. Quantas vezes você já ajudou essas pessoas? Elas nunca se perguntam. Então cria-se um padrão de achar que você é a pessoa que vai estar sempre a favor, você é a pessoa que sempre vai dizer sim, você é a pessoa com quem elas podem contar. E aí é complicado. Outra coisa que acontece também é que os amigos que você tem, eles também te excluem. Então, na verdade, muito do que vai acontecer é essa parte da exclusão, né? De não ser convidado para determinados lugares, de ser o cara chato, de quando você decidir ir em tal lugar e você disser que não acha justo tal coisa, você já ser olhado torto, sabe? Você vai ser sempre essa pessoa nos rolês. Mas isso acontece porque, como eu disse num vídeo anterior, você está inserido em um ambiente
que as pessoas estão acostumadas com aquilo. Você está inserido em um ambiente onde as pessoas não estão acostumadas a receber um não. Vai em outros lugares para você ver, o não é utilizado de forma comum. Teve um tempo aí que teve um cara que me pediu um dinheiro e eu disse não, ponto. Disse não. Eu não disse não tenho, não. Eu disse não. E depois eu fiquei me remoendo, falei, caralho, eu fui mal seco, mano, o cara devia ter dito de outra maneira, sabe? Outras vezes aconteceram e eu fiquei me remoendo. Falei, caralho, por que é tão ruim dizer não pras pessoas, mano? Caraca, por que é tão ruim? Porque nós também fomos condicionados a não dizer não. A gente tá sempre tentando arrumar meios pra ajudar ou pra ser a pessoa boa, né? Vamos ser a pessoa boa. Quando você pode ser uma pessoa boa que diz não, porra. A gente foi condicionado a não dizer não e fomos condicionados a não aceitar o não, entende? A gente não sabe lidar com isso, velho. A gente se sente desconfortável. Hoje eu tenho refletido muito sobre isso, tenho exercitado a minha mente, porque, cara, é algo que define muitas coisas nas nossas vidas. É algo que define muito. Você não precisa se sujeitar a coisas humilhantes, situações humilhantes, aceitar um emprego que você não está confortável. Você não precisa assinar determinados termos. Você tem que saber utilizar esse recurso, velho. Você não deve se sentir pressionado a dizer sim. É não e ponto. Ah, você é chato, você vai ser o chatão do grupo. Foda-se o grupo, meu irmão. Foda-se o grupo. Ah, mano, velho, é muito... Dá um alívio quando você começa a entender isso. E assim, eu já mencionei, eu estou disposto a deixar coisas e pessoas para trás em prol de realizar o meu objetivo. Eu tenho um objetivo pré-definido e se o fulano de tal não gostou do meu não soube lidar com o meu não, eu vou deixar ele ir, mano. Eu vou deixar ele para trás. Se ele quiser se afastar, melhor ainda. Eu odeio excluir pessoas da minha vida. Mas se é uma pessoa que está me prejudicando ou me difamando por aí, eu deixo para trás, eu excluo. Não é que eu excluo, naturalmente as coisas vão acontecendo, mano. Eu odeio essa ideia, mas se necessário, sim, eu deixo coisas e pessoas para trás. A gente tem que colocar na mente que sempre que temos um objetivo definido, vai haver sacrifícios, vai ter que ter esse momento de decisão. Poxa, eu vou ter que sair daqui. Poxa, eu vou ter que parar de colar com determinadas pessoas. Poxa, eu vou ter que dizer não. E é isso. Enfim, depois eu faço uma lista adequada, porque os meus vídeos não tem roteiro. Eu simplesmente sento aqui e troco ideia com vocês sobre coisas que eu acho que vale a pena, beleza? Muito obrigado pela sua presença por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E lembre-se sempre de utilizar o não em determinadas situações que você acha que precisa usar. Não se sinta oprimido, pressionado a dizer sim, só porque talvez isso vai fazer com que a pessoa do outro lado se sinta bem, se sinta mais confortável. Não se sinta ofendida com o seu não, beleza? Muito obrigado, nos vemos em um próximo vídeo e tchau!